Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro do feminismo literário, junto com a nossa disciplina de Direito, Gênero e Relações Étnico-Raciais da Unirio. Hoje a gente vai, então, conversar sobre o capítulo 11 do livro da Angela Davis, Estupro, Racismo e o Mito do Estuprador Negro. E eu confesso para vocês que esse é um capítulo que é um capítulo que foi bastante dolorido para mim ler por alguns motivos específicos, principalmente pela revelação de que algumas autoras feministas que eu gosto muito, mas muito, que trazem análises estruturais que eu acho bem relevantes, como a Diana Russell, como a Susan Bromeiler, como é que elas incorreram na questão do racismo. E aí é algo que me destaca muito, como é que a gente que vive dentro de uma sociedade que é racista, a gente precisa a todo tempo estar vigilante para não cair na reprodução dessas amarras que são os posicionamentos racistas. E esse capítulo me... Cada vez que eu leio esse capítulo, eu me deparo com informações e reflexões novas que eu não tinha conseguido atingir a amplitude, talvez, em momentos anteriores. Então, acho que talvez seja um dos capítulos do livro da Angela Davis que eu mais tenha gostado, que mais me seja relevante de analisar. Espero que os meninos tenham também gostado bastante, que gostem de fazer a relatoria desse capítulo. Então, hoje aqui com a gente, para fazer a relatoria, a gente tem o Jonathan e o Thor. Meninos, fiquem à vontade. A gente pode fazer no mesmo esquema do encontro anterior, de dialogando, ou vocês podem fazer uma exposição e a gente vai parando aos poucos, como vocês preferirem. Beleza, vou iniciar então, tá, Tó? Como é que você tá? Mas assim, qual é a preocupação fundamental? Assim, existe o debate que a Angela Davis traz para a gente, é um debate que em torno de uma preocupação pública crescente nos Estados Unidos, no contexto de escrita dele, ali na década de 80, início da década de 80, tendo um olhar, tendo um olhar retrospectivo sobre o fenômeno da violência sexual nos Estados Unidos, sobre os estupros, sobre os casos de estupros, e o como que esses casos de estupro são relacionados com uma noção sexista e racista de uma forma imbricada. E, enfim, bom, ela vai tratar a ideia dessa violência sexual trazendo a noção de que a acusação de estupro ela tem sido indiscriminadamente dirigida aos homens negros, tanto culpados quanto inocentes. E ela vem trazendo, e ela traz o dado, a ideia de que os homens condenados desde a década de 30 até 67 foram 455 homens condenados à morte, e desses 405 eram negros. Meninas, Então, sabe o que está acontecendo? É a mesma coisa que aconteceu no nosso outro encontro, em que estava o Dário e o Vitor, que a gente estava na mesma sala. Se liga os dois telefones da mesma sala, vai dar melhorou. conflito. Ficou ouvindo por aqui. Aí, então, vem trazer a ideia de que quando o assunto é a violência sexual é uma condição preocupante nos Estados Unidos, lá no debate final da década de 70, início da década de 80, quando ela está escrevendo ali é, o, o livro, ela vem trazer a ideia de que de 455 homens condenados, 405 condenados à morte, 405 eram negros. E isso gira em torno de uma relação consequência, um corolário de uma noção ideológica racista que funda na ideia do homem negro a ideia de um estuprador. Então, existe uma acusação fraudulenta de estupro como um artífice impiedoso, né, criado pelo racismo e desdobrado sobre a persona do homem negro. E esse mito do estuprador negro ele é evocado sistematicamente para tentar justificar ondas de violência e terror que se desdobram sobre a comunidade negra de uma forma assim imperante. A gente tem dentro dessa percepção um contexto
de análise que vai colocar dois campos epistemológicos, são dois campos de produção política e epistemológica, meio que como lados conflitantes, que é o campo do que era a produção feminista na época e o que é o olhar feminista, mas também um olhar racializado sobre o fenômeno dentro desse contexto de produção aí do século XX, que tenta entender essa questão do estupro nos Estados Unidos. E aí o que ela traz para a gente? Ela fala que a Gerda Lerner diz que o mito do estuprador negro, mulheres brancas, é irmão gêmeo do mito da mulher negra, é, é, da mulher negra promíscua, né? E isso serve de desculpa para facilitar a exploração continuada de homens negros e de mulheres negras. É um efeito combinado de racismo e de sexismo. E ela vem expor isso para a gente, colocando um caso emblemático que ela inicia o texto, para poder falar sobre o quanto que essa noção sexista e racista está imbricada no fenômeno, mas que não estavam no mesmo passo de interesse dos grupos que estavam envolvidos nas disputas em torno desse fenômeno. E qual é o caso dela? Ela vai falar sobre a Joan Little, que estava presa e foi ameaçada por um guarda tentando estuprá-la e conseguiu, né? Você foi lá, consumou o ato, estuprou a Joan Little, ela conseguiu tirar a arma que ele estava ameaçando ela e o matou. E ela estava sendo investigada por isso, ela já estava sendo respondendo o processo por isso. Ela recebeu um grande apoio da comunidade negra, recebeu um grande apoio do movimento feminino e jovem, e a sua absolvição ela foi comemorada. Todavia, ela dentro desse contexto dentro desse contexto na qual ela estava vivendo, ela foi absolvida, ela pediu apoio para um caso, para outro caso emblemático na Flórida, de um rapaz negro chamado Delbert Tibbs, e ele estava aguardando a execução, ele tinha sido condenado à execução com base em acusações falsas. Dentro dessa ideia, muitas mulheres negras se organizaram de maneira a conseguir prestar solidariedade para o Delbert Tibbs. E só que poucas mulheres brancas, poucas mulheres de grupos organizados brancos, grupos, grupos organizados brancos anti-estupro, seguiram a mesma sugestão. E aí o que acontece? Dentro dessa ideia, essa relutância, essa contradição em que mulheres negras são ativas contra o mito do falso mito, né? Mito do estuprador negro, enquanto organizações de mulheres brancas não seguiam o mesmo ímpeto em tentar desmistificar isso, essa relutância inicial acaba marcando, ela coloca como se tivesse marcado um episódio histórico e confirma a suspeita daquele contexto que as mulheres brancas não estavam, as mulheres brancas dentro do movimento de estupro não estavam alheias às preocupações específicas raciais que as mulheres negras estavam apontando. Por quê? Porque homens negros estavam sendo linchados por grupos e gangues violentos em todo o país, né, mas mais especificamente no Sul, com a justificativa de defesa, a justificativa de contra-ataque ao estuprador, à figura do homem negro como animalista. E o que ela coloca para a gente é que essa relutância inicial desse grupo de mulheres que já se organizavam dentro daquilo que era um contexto de luta contra o movimento, de luta contra o estupro, a, essa relutância inicial em ter paridade com esses interesses raciais específicos fez com que as mulheres negras não e as associações das mulheres negras que também combatiam
também estavam empregadas na luta contra o estupro, elas não estivessem, desde o início, necessariamente, atreladas a esse movimento, essas associações de combate ao estupro das mulheres brancas, embora as mulheres negras tivessem tradição em se associar, em se organizar desde o século XIX contra essa prática de violência e terror, que é o estupro. Então, ela vai pensar nessa, nessa relação, né, essa relação oposta não oposta, né? De alguma maneira são convergentes, mas que não estavam totalmente alinhadas como grupos de interesse, que é ter uma noção de combate ao estupro, mas também combater a condição de mito do homem negro como estuprador. E o que ela coloca para a gente é que essa ideia de estupro, na verdade, é uma condição de arma política, é uma condição na qual a ideia do estupro voltado, direcionado para a figura do homem negro, é, uma, é, uma, um artífice político para tentar condicionar uma figura, condicionar uma condição, condicionar uma noção ruim e impulsionar ódio, violência e terror e fazer com que essa parcela da população ficasse sob controle. Uma coisa, vou pausar aqui um minutinho, Jonathan, porque uma coisa que eu acho muito interessante que ela traz aqui para gente é a questão dos dados. Os homens que são presos por estupro nos Estados Unidos e no Brasil também, eles têm uma classe e têm uma raça, são homens negros. Agora, um questionamento que ela traz é o fato da gente ter uma ausência real, na verdade, ela fala aqui de um anonimato a ser que cobre a maior parte dos estupros existentes nos Estados Unidos e nos outros países. E aí ela fala que esse anonimato vai cobrir especificamente os abusadores brancos, que são, por sua essência, os homens que sempre estiveram vinculados a essa prática política. E aí ela fala, olha, na escravidão, quando eu tenho aqui o senhor dos escravos, que era um homem branco, ele utilizava o estupro como uma arma política também, como uma forma de manter os escravos nos seus devidos lugares, como uma forma de humilhá-las e como uma forma também de realizar as condutas sexuais que a sua senhora, mulher branca, não queria realizar na cama. Então, com a escrava, ele podia coagi-la, ele podia submetê-la. E aqui na página 181 tem algumas reflexões que, no primeiro momento, a primeira vez que eu li, eu fiquei um pouco confusa, porque ela diz aqui para gente que o racismo ele sempre encontrou forças em sua habilidade de encorajar a coerção sexual e que mulheres negras e suas irmãs de minorias étnicas sempre foram alvos principais desses ataques de inspiração racista, mas as mulheres brancas também sofreram em razão do racismo. Isso, no primeiro momento, eu não tinha compreendido, e quando eu fui ler novamente, eu falei, faz sentido, porque o estupro ele era uma arma utilizada contra mulheres negras. Pós-escravidão, ele foi mantido e as mulheres brancas passaram a sofrer esses efeitos indiretos. Então, eu anotei aqui, né, o estupro como uma política racista que atinge todas as mulheres, mas que inicialmente era voltado específico para uma categoria social específica, que eram das mulheres escravas. Fala, João. É porque o racismo e o sexismo são imbricados nessa chave analítica dela. Como o homem branco se coloca na posição de perpetuar a ideia de que ele tem uma licença para estuprar, que emanava da dominação econômica da época da escravidão e que ela persiste depois da emancipação, essa relação na qual ele coisifica a mulher preta acaba reverberando para a mulher branca, porque como ele ratifica essa relação de dominação na base da violência, essa relação de violência acaba sobrando para a mulher branca, porque ele se estrutura, a condição de natureza dele acaba se animalizando. Ao ter o olhar animalesco sobre o objeto, ele acaba se animalizando também. E a própria relação dele
com a mulher já branca, passa também a ter traços de violência e terror, tal qual ele se acostuma a tratar toda e qualquer mulher branca, mulher negra, vista como objeto. Isso foi a minha leitura dentro do projeto. Não sei se a Perfeito. senhora concorda. Não, sim, sim, sim. Eu acho que é uma reflexão interessante para a gente fazer, porque a gente não. Essa origem do estupro muitas vezes é silenciada, a gente não identifica, né? E aí ela traz também nesse ponto uma reflexão que eu gostei bastante, que é com relação a essa legitimidade que o homem branco continua tendo em estuprar e utilizar do seu poder para se encobrir de qualquer penalidade. E aí, só puxando um pouco para o que ela vai falar lá no final, ela fala assim: por que tem tantos estupros anônimos e por que a gente não sabe a cara de quem é esse estuprador? Será que esse anonimato é um privilégio usufruído pelos homens cuja condição social os protege de processos judiciais? Embora os homens brancos que são empregadores, executivos, políticos, médicos, professores universitários sejam conhecidos por tirar vantagem de mulheres que eles consideram socialmente inferiores, seus delitos sexuais raramente vêm à luz em tribunais. Então, como é que a gente, ao analisar o fenômeno do estupro, a gente observa ali o racismo voltado a tentar criar um estereótipo de homem negro, quando na verdade esse não é o estereótipo, esse não é, esse não é o que perpetua efetivamente, em sua grande amplitude, esse tipo de crime, e o racismo também que vai atingir as mulheres negras e, posteriormente, as mulheres brancas de forma indireta também. Pode seguir, Jonathan, porque você começou a falar desses pontos, eu queria trazer contribuições também. Não, que isso, estamos dialogando aqui. Então, passado isso, né, a gente compreendido esse estágio, ela fala sobre, dentro desse contexto todo, ela vê como ironia, e aí foi o que a professora falou que toca ela de forma bastante sofrida, a ideia de que algumas teóricas anti-estupro ignoraram o papel instigador desempenhado pelo racismo ao não hesitarem em argumentar que os homens de minorias étnicas são especificamente propensos a cometer violência sexual contra mulheres. Aí ela vai falar do Susan Brown Miller, que alega que os negros têm de recorrer a atos de violência sexual explícita por conta da sua opressão histórica. Olha só, fala que foi mitigado os efeitos daquilo que é a identidade patriarcal no sentido da força, da dominação, da violência própria, clássica, né, vista em homens. A ideia da opressão racial sofrida pelo homem negro fez com que essas características fossem mitigadas. E, em função disso, segundo a Susan Brown Miller, o homem negro deveria estuprar, abusar das mulheres brancas para tentar, de alguma forma, dar conta dessa falta de masculinidade que foi subtraída pela dominação racial de homens brancos, entende? Enfim, um, um contexto de análise bastante questionável, diga-se de passagem. Ela vai falar sobre o caso que ela especifica lá sobre o Emmett Till, que era um garoto de 14 anos, que assobiou para uma mulher, e por ter assobiado para uma mulher, ele foi esquartejado, jogado dentro de um rio, e de alguma maneira a Susan tentou torcer a situação, colocando o Emmett Till, de 14 anos, quase que numa posição parelha com os seus assassinos, falando com que ele já impregnava a ideia de um perigo para as mulheres de fato, entendeu? Que ele estava ali no limiar de fazer alguma coisa danosa e abusiva para as mulheres brancas. Então, enfim, é esse tipo de perspectiva que faz com que ela sustente a ideia de que pessoas como Susan Brown, Brown Miller, ajudem de alguma maneira a ideia do mito, o mito do estuprador negro. Tem outros também, né? A Jean McKellar, que ela fala que a Jean McKellar, por exemplo,
ela faz uma afirmação em uma das suas obras de que 90% dos casos de estupro são cometidos por homens negros, né? Na realidade, quando ela vai trazer os dados para tentar contemplar qual foi a análise da McKellar, a Davis mostra para a gente que, na verdade, o FBI demonstra que eram 47% dos casos. Já a Diana Russell, ela traz uma noção de que o estuprador típico é um homem de minorias étnicas. Então, ela vai fazer... e como que ela faz isso? Ela faz uma pesquisa que gera 95 entrevistas. Dessas 95 entrevistas, ela vai escolher 22 casos, só que dentre esses 22 casos, só 12 casos, a maior parte deles, 12 casos, são casos que envolvem mulheres que foram estupradas por homens negros, mexicanos ou indígenas. Ou seja, dentro do universo de 95 casos, ela reporta 22 e dos 22 ela coloca 12, a maior parte dos casos, como sendo cometidos por homens negros. Ou seja, demonstra de uma forma muito sutil e singela um aspecto que reforça a ideia do mito do estuprador negro. Então, ela traz para a gente... Aqui eu fiquei com uma dúvida, na realidade. Eu não sei dessas 95 entrevistas se o percentual dessas pessoas que participaram, e de outro lado também, as pessoas que estão sendo criminalizadas são realmente homens negros. Então, eu não sei se foi enviesada a pesquisa da Diana Russell, ou se efetivamente quem ela tinha para investigar era quem estava no sistema penitenciário, e o sistema penitenciário está penalizando justamente uma categoria específica. Mas o que eu entendi aqui é que as 95 entrevistas foram 95 entrevistas feitas com pessoas que sofreram estupro. E essas pessoas que Foi sofreram isso. estupro, entendeu? Não foi um universo aleatório. É isso, é isso, é isso, é isso. 95 entrevistas, 95 entrevistas com pessoas que Como é que foi o sofreram. processo de seleção, né? Então, É o isso. processo de seleção é esse que coloca na obra dela 12 casos, escolhe 22 e coloca 12 casos específicos de homens. Tá certo. Entende? Essa é a vinculação que a Davis mostra para a gente, né? Como é que foi a Então, seleção desses casos, como né? foi a Como é que seleção desses casos? certo A seleção desses encadeamento. casos mostra um viés, entende? E esse viés, ela tem conotação racial. Então, ela vem trazer para a gente que a Brown Miller, a McKellar, a Russell, tanto quanto outros, como o campo mais adulto, como o Winfield Collins, que fala sobre características do homem preto, né? Como sendo, como uma das características, como uma total falta de castidade, e outros também, outros casos de literaturas femininas, né, de feministas, de mulheres que têm trabalhos teóricos voltados para um manifestos feministas, acabarem enviesando de forma racial o resultado dos seus trabalhos, né? Ela vai falar sobre a Firestone, que ela transpõe uma teoria freudiana, no qual coloca o homem branco como pai, a mulher branca como mãe, e joga já uma condição bastante conhecida de infantilidade, de infância, né? Muito autor que trata da noção da infância, desde Aristóteles até Kant, muita gente reverbera isso, respalda isso para cima do homem preto e coloca como se o homem preto tivesse uma condição animalística, uma condição de tentativa de prática sexual com a mãe, que dentro dessa lógica freudiana, dessa chave analítica, seria a mulher branca. Então, enfim, ela vai falar sobre essa perspectiva, né, teórica da teoria feminista que enviesa os seus estudos e acaba por respaldar uma, esse mito do homem negro como estuprador. E o quanto que essa relação faz com que, de alguma maneira, se justifique o linchamento desses homens pretos em escalas quase que industriais. Então, isso demonstra o quanto que existe uma particularidade, uma peculiaridade naquilo que é a luta feminista preta e a luta feminista, ao ter essa condição racial,
como sendo uma pauta prioritária, não só em função dos estupros das mulheres que elas recebiam, mas também pelo o mito e a carga negativa que é jogada sobre o homem preto de forma fraudulenta. E aí ela vai levar para a gente a noção de que não há luta contra o estupro sem ter também essa condição de racismo sendo desintegrada, você conseguindo anular essa condição racial e esse enviesamento racial, não conseguiria prestar um efetivo combate à luta contra o racismo. Vai falar sobre o que a professora já adiantou, né, sobre o lado do período da escravidão, né, que no período da escravidão, dentro da análise dela, o açoitamento, o açoite e o estupro, eles eram métodos eficientes para manter tanto as mulheres negras quanto os homens negros sob controle. E aí, com a emancipação dos escravizados, aquilo que foi uma noção de linchamento, de tentativa de destruição existencial das pessoas pretas, passou por uma revolução. Eles tiveram que mudar o, 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 aquilo que sustentava e dava, de alguma forma, justificativa para o extermínio preto. E aí ele vai falar que o mito do estuprador negro era obviamente, uma invenção política, e ela vai trazer a ideia de Frederick Douglass. E o que o Frederick Douglass traz para a gente? Frederick Douglass ele vai falar que, imediatamente após a Guerra Civil, não existiam quase casos nenhum, quase não existia caso de estupro de mulheres brancas por homens negros. Isso não existia. Foi logo depois da emancipação que as acusações de estupro passaram a se tornar, começa a se tornar, começa a ter essa roupagem de tentativa de legitimação de lixamentos para pessoas negras. Então, ele vai falar o que Frederick Douglass fala. Ele vai colocar, ela explica aqui, ele coloca que não existia essa ideia de homem preto como estuprador, mas que com o tempo essa começou a surgir uma noção de linchamento muito fundamentada, muito justificada por uma perspectiva de rebelião, rebeldia, levante preto. Então, o linchamento era feito para tentar conter esse tipo de ascensão política, de ascensão política preta. E quando se viu que esse tipo de ascensão política baseada em rebelião, guerra, combate, dramas, não vigoraria, porque era fato que era passivo, os pretos estavam vivendo em sociedade de forma passiva, sem se lançar a rebeliões, sem nenhum tipo de disposição beligerante, esse argumento teve que ser trocado. E aí fala assim, ó, para manter o controle da comunidade preta, vai ser necessário sustentar um outro tipo de justificativa. Que justificativa era essa? O linchamento agora passou a ser justificado por uma pretensa proteção dos corpos femininos, dos corpos de mulheres brancas. Proteção contra quê? Proteção contra estupradores pretos, né? Formalizando essa ideia de mito do estuprador preto. E é interessante aqui que você trouxe, que o Frederick Douglass ele traz, é que durante toda a Guerra Civil nos Estados Unidos não teve um único registro de caso de homem negro que estuprou. Então, se realmente existisse esse impulso animalesco dos homens negros em estuprar, será que nesse período em que as mulheres brancas foram deixadas desprotegidas dentro das suas casas, eles não teriam teriam praticado esse ato? Como é que houve, então, essa manipulação sutil de discurso para legitimar os atos de linchamento que já ocorriam, principalmente nos estados do Sul, quando da abolição da escravatura por lá? Pode seguir, Douglas. Aí ele fala que tipo, esse mito, na verdade, traz uma realidade brutal, né? Porque ele acaba sustentando ideologicamente, moralmente,
uma perseguição brutal contra homens pretos. Os linchamentos passam a ser pulverizados em todos os lugares dos Estados Unidos. Só que, quando você vai olhar a realidade dessa perspectiva de linchamento, e aí ela traz dados para a gente, ela mostra que, mesmo que nas circunstâncias reais desses linchamentos, existe uma contradição gigantesca essa ideia do mito do estuprador, porque somente um sexto das vítimas das gangues que eram linchadas, das gangues que linchavam homens pretos, linchavam homens pretos que foram acusados ou melhor, apenas um sexto das pessoas que morriam sobre os linchamentos tinham sido de fato acusados de estupro. E que essa perspectiva, ela na verdade só servia para justificar mesmo do ponto de vista moral, do ponto de vista prático, o negócio era matar, era estupro existencial. Né? E aí ela fala que foram mais de 10 mil lincamentos em 3 décadas, né? No final do século XIX até a década de 30, mais ou menos. Né? E aí ela vai falar sobre esse papel central do estuprador negro, fictício, né? Na melhor das hipóteses, uma teoria irresponsável, e na pior das hipóteses, é uma agressão contra todo o povo preto. Né? Porque é só uma forma de justificar o que é injustificável. Uma forma de justificar do ponto de vista moral, né? O que é injustificável. E aí ela vai trazer de novo a ideia da Ida Wells, né? Que ela funcionou como uma, como uma força motriz. Ela vai falar sobre as lideranças negras naquele contexto, né, que estavam na luta contra o linchamento. Aí uma da maior, né, força motriz dessa luta era a Ida Wells, e ela tinha um jornal, né, que era um jornal chamado The Free Speech, e os artigos motivaram mulheres, e esses artigos que ela produzia dentro desse jornal, essa propagação de ideias, motivaram mulheres negras a organizar uma campanha de apoio a seu favor. Né? Como resultado, mulheres negras de todo o país se tornaram ativas na cruzada contra os linchamentos. Outra liderança que ela traz para a gente também, que ela evidencia, é a Mary Carroll, que foi a primeira presidente da Associação Nacional das Mulheres de Cor, que foi uma líder excepcional, né, que se dedicou contra a luta contra os linchamentos. A gente também tem uma organização chamada Cruzadas contra o Linchamento, que foi estabelecida em 1922, foi liderada pela Mary Calder. E a organização tinha o objetivo de criar um movimento integrado de mulheres. Qual que era a ideia aqui já na década de 30? Era que as mulheres do movimento associativo negro tentaram persuadir as mulheres do movimento associativo branco para que elas reagissem contra os linchamentos, para que elas se organizassem para tentar parar os linchamentos. O problema é que essas mulheres, no início, elas não reagiram em massa, né? Então, elas só foram engajar de fato, essas associações brancas só engajaram de fato quando, quando houve uma criação da Associação de Mulheres do Sul pela prevenção de linchamentos na década de 30, sob a liderança da Jessie Daniel Ames. Então, foi a partir da liderança da Jessie Daniel Ames que consegue congregar muitas mulheres brancas, uma população grande, consegue adquirir quase 40 mil inscrições, mandam cartas para as pessoas, pressionam por petições, e aí eles conseguem, de fato, diminuir, virar a chave do linchamento com a ajuda dessas associações de mulheres brancas. E aí o que é que ela está fazendo? Ela fala que essas iniciativas dessas mulheres brancas, 30 anos depois, né, depois de terem as mulheres pretas terem pedido tanto o apoio delas e tal, mas 30 anos depois, essa iniciativa veio com força, a onda de linchamento foi revertida rapidamente depois que as mulheres entraram no jogo, e 30 não, quase 40 anos que ela coloca, né? E o que ela coloca para a gente é a percepção desse lugar especial, né? Elas demoraram para caramba, chegaram, mas quando elas chegaram para conseguir resolver. E ela mostra esse lugar especial, né? Ela fala que essa situação ilustra de maneira dramática o lugar especial das mulheres brancas na luta contra o racismo. Ou seja, essa perspectiva de poder a mais que a mulher branca nas associações
forma associativa, teria em perspectiva as mulheres pretas. O poder político que elas tinham de conseguir organizar e poder efetivar mais a sociedade. É óbvio que as mulheres pretas têm tradição na luta contra os abusos, têm a tradição na luta contra o estupro, têm tradição na luta política, mas, como a gente está falando de uma sociedade extremamente racista, com uma pressão estrutural muito pesada, foi somente quando mulheres brancas entraram efetivamente na luta que eles conseguiram reverter rapidamente essa... Porque aí a gente observa como é que essas mulheres negras, elas sempre tiveram suas vozes invisibilizadas. E aí, quando as mulheres brancas entravam, aí existia aí uma amplitude um pouco maior. Então, como é que... E aí a mesma coisa a gente consegue observar no gênero. Às vezes a gente está falando de alguma demanda feminista, e aí quando o homem fala, se reforça muito mais, a amplitude é muito maior do que quando a mulher está defendendo, está sofrendo uma certa forma de discriminação ou de opressão. Pode ser. É isso. A partir daí, ela especifica bastante esse quadro, né? Fala sobre essas perspectivas, fala sobre as críticas que ela tem à teoria feminista da época, que tinha viés racial, conforme a gente já falou. Ela fala sobre Frederick Douglass, fala sobre essas lideranças, e depois ela vai falar sobre o ressurgimento do racismo durante metade do mito, durante metade dos anos, durante metade dos anos 70, ou melhor, como dizer, o racismo, é, as lutas raciais, o tensionamento racial, ele acaba se elevando muito durante a década de 70, e isso vem acompanhado pela restauração do mito do estuprador negro. E aí, infelizmente, ela diz, né, que esse mito, às vezes, é legitimado pelas mulheres brancas que são associadas à batalha contra o estupro. Mais uma vez, ela vai trazer a ideia da Susan Brown Miller, que falando sobre um caso de 9 adolescentes que tinham sido acusados e condenados por estupro, porque 2 mulheres brancas cometeram perjúrio, ou seja, mentiram em juízo, mentiram nas testemunhas delas, enfim, e acabou condenando os garotos em função do perjúrio que foi feito pelas mulheres brancas. Assim, mesmo salientando a ideia de que foi perjúrio, que elas mentiram, que os garotos foram massacrados anos na cadeia em função dessas mentiras, a Susan Brown Miller, ela não tinha, na perspectiva da Angela Davis, nada além de desprezo pelos homens negros que foram condenados injustamente e nada além de desprezo pelos movimentos de defesa desses homens pretos condenados injustamente. Ou seja, ela está ratificando aqui essa polarização que às vezes existe dentro do movimento feminista naquilo que tange a luta contra o estupro. Não é uma resistência a se analisar uma perspectiva racializada sobre o fenômeno e que muitas das vezes, para além da resistência, acaba sendo como uma sustentação para a própria perspectiva racializada do estupro, quando na verdade não é assim, né? Então, ela vai trazer para a gente que o estupro, com ela já trouxe alguns dados, né? Aquilo que eu falei sobre a FBI, que na verdade a Deixa maioria... eu fazer uma observação. Um ponto que eu acho bem alto desse capítulo é a explicação da origem das denúncias falsas de estupro. Porque hoje se fala muito, né? Hoje a gente critica muito no movimento feminista se dizer que uma mulher está mentindo que foi estuprada, porque não faz sentido ela passar por todo o processo de revitimização que a gente sabe que uma mulher passa quando ela denuncia um caso de estupro. Porque de onde é que vem essa denúncia falsa de estupro, né? Por que as pessoas acham que as mulheres iriam fazer esse tipo de denúncia? E a origem, na verdade, é uma origem racista. É porque as mulheres brancas efetivamente se associaram com um posicionamento racista, principalmente nos estados sulistas dos Estados Unidos, para legitimar os linchamentos. E aí a Angela Davis fala aqui, né, como é que as crianças elas iam à praça pública ver esses linchamentos realizados desses homens negros. E aí que está a origem. Então, na realidade, essa denúncia fraudulenta não é porque ela está... A inverdade que ela está falando é porque ela quer condenar uma pessoa por racismo, é porque ela quer que o linchamento seja realizado, né? E como é que isso permaneceu? E como é que isso permaneceu na mentalidade até hoje, no sentido de dizer que a mulher é ardilosa e que ela mente quando ela denuncia o racismo? Porque
vem de uma origem histórica de que a mulher realmente, fraudulentamente, denunciava um crime porque ela queria que aquela pessoa fosse espancada publicamente, porque ela estava ali, porque ela tinha ali o viés racista em si. Então, para mim, esse capítulo me explicou muito com relação a essa origem, de onde é que vem essa noção que a gente tem hoje, que a mulher, ela quando denuncia o estupro é porque ela quer, porque ela está mentindo, que não foi efetivamente isso. Na verdade, ela realmente, historicamente, ela mentia para justificar esse linchamento. Sim, sim. Bom, e também o caso aqui que ela diz, eu acho, né, minha leitura aqui, foi uma tentativa de explicar como que uma pessoa letrada, engajada, voltada para a luta, não consegue perceber o quanto que quase, ela fala de quase que um sectarismo impensado, né, que beira o racismo. Ela fala como que a pessoa não consegue perceber essa condição. É um bloqueio de ideologia racista, né, que faz com que você mistifique algumas formas de analisar a realidade. Enfim, é uma crítica dela, né? Eu não conheço a obra da Susan Brown Miller, a senhora conhece mais, mas enfim. Eu acho que essa perspectiva de uma ideologia racista que estrutura um condicionamento de pensamento, da ideia da inferioridade do preto, da ideia da violência do preto, da ideia do terror do preto, da ideia do perigo que o preto representa, ela é muito resistente, resistente a ponto de conseguir até mesmo transcender a ideia de quem trabalha com isso, de quem analisa a realidade, que analisa o contexto social. Enfim. Nossa, e aí, só que você trouxe aqui essa instigação, eu não fiz a leitura da obra de página a página, né? Eu li capítulos específicos da obra da Bron Myler e todos os capítulos dela que eu gostei, achei muito bem elaborado. E achei que ela traz uma análise estrutural bem forte. Agora, eu não sei se eu li esse capítulo específico, essas partes específicas, e talvez se eu tivesse lido, talvez eu fosse convencida, como a própria Angela Davis fala, que foi uma construção persuasiva, e a Susan Brown Myler realmente traz essa construção persuasiva. Então, acho que numa primeira leitura, se eu não tiver com a perspectiva racial forte de análise, ou se eu não sentir isso na minha pele, talvez seja uma construção que faça sentido. E é por isso que talvez isso tenha me tocado tanto, porque talvez eu tenha lido essas partes e eu não reparei nisso. E talvez ela também não tenha feito propositadamente. Talvez a questão é que está embutido nela, né? A situação toda é essa. Ela fala numa parte que é inconscientemente ou conscientemente. Entende? Ela, um pouco antes dessa parte, ela vai falar que é uma perspectiva inconsciente ou consciente, seja de um jeito ou de outro. Eu acho que só para fechar, professor, entendeu? Já estou indo já para a aula de aula. Ela vai falar o quanto que a ideia do mito do estuprador negro ele acaba atuando de forma efetiva contra uma análise coerente do fenômeno, contra uma perspectiva de diagnóstico do fenômeno que seja muito mais viável, muito mais verossímil. Por quê? Porque enquanto você joga uma perspectiva racializada da ideia do estupro, enxergando coisa que não existe na realidade, você acaba deixando anônimo os verdadeiros expoentes do fenômeno, da violência, do terror que o estupro causa, na figura de pessoas de poder, homens brancos, por exemplo, homens brancos de poder. Aí ela vem para uma análise classista, né, uma materialista mais pesada, e falando que dentro da nossa sociedade, dentro da sociedade capitalista, homens brancos, como empregadores, executivos, políticos, médicos, tiram vantagens sexuais de mulheres que eles consideram socialmente inferiores, e esses delitos sexuais raramente vêm à luz em tribunais. Aí ela enxerga, né, colocando a perspectiva de que essas pessoas de poder, esses homens de poder na sociedade, eles têm uma perspectiva de direito de controle sobre os corpos que faz com que eles se sintam à vontade para o abuso sexual, e esse abuso sexual simplesmente é ignorado das análises. Então, enquanto você racializa o fenômeno e joga uma atenção toda em cima do preto, você acaba por silenciar
não por silenciar, mas por deixar anônimo a concepção de realidade na qual homens brancos de poder, que detêm, que estão dentro de uma classe de domínio social e econômico, fazem do abuso sexual rotina, e isso não é levado em consideração como um fenômeno a ser combatido de forma séria. Eles são anônimos, eles passam anônimos, incólumes, a perspectiva de justiça pelo que eles causam às mulheres. Eu acho que é isso, Jonas, professor. eu achei ótima a sua apresentação, acho que você levantou aqui vários pontos importantes. Como a gente está já com uma próxima aula aqui dentro da universidade, muito próximo, em cima do horário, né? Eu vou finalizar o nosso debate aqui nesse momento, e aí na semana que vem vai ser o Thor que vai falar do capítulo 11 da Bell Hooks. É isso? Tá. E aí ele começa falando sobre... Então, Pronto. tudo bem. Tudo bem, professor. Aí ele começa falando sobre a Bell Hooks, e aí a gente dá sequência nos outros textos, tudo bem? Dá certo. Às 4 E aí a horas gente mesmo. também... Então, 4 horas. 4 horas semana que vem. Ok? Então tá bom, galera. Boa aula. Foi bom encontrar com vocês aqui. Até a próxima. Professora? Oi. Deixa eu só encerrar aqui. Até a próxima, professora. Até a próxima.